Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson Silva, coordenador do Centro Universitário Uniplan em Santo Antônio de Jesus. Estou passando para deixar aí o material da nossa coluna Educação em Foco aqui no site andaiá.com.br. Então, hoje eu quero falar de um tema, até por conta da data, 20 de novembro, um tema que é bastante interessante para todos nós. E aí eu trago aquela conversa. Nós temos aí a comemoração ou conscientização. Para um tema como esse, para uma data como 20 de novembro, acredito que a gente precisa entender muito mais o contexto da conscientização. Não temos muito o que comemorar, mas comemorar, logicamente, o nosso progresso, o nosso avanço, as nossas conquistas enquanto povo negro, que fazemos aí a maioria nesse país. E hoje poder falar sobre a questão da conscientização é falar sobre essa data, falar sobre esse dia. Em 1695 foi quando aconteceu a morte de Zumbi dos Palmares. A sua morte foi um marco. Ele teve a sua cabeça arrancada, decapitado, foi colocado a sua cabeça em praça pública para que todo o povo negro pudesse ver tal brutalidade e se intimidar com aquilo que seria a resistência, a luta que eles tinham pela sua libertação. Então, por isso, até mesmo, as pessoas começaram a se indignar com tal ato, e começaram a buscar seus direitos. Então, a partir daí, e a partir desse acontecimento, algumas leis, alguns benefícios e alguns direitos começaram a acontecer para o povo negro. Tivemos aí a lei do sextagenário. Depois nós tivemos também um outro dado muito importante, uma outra conquista que também se deu nesse período, que foi a lei do ventre livre, até chegarmos àquilo que foi a abolição da escravatura. Que isso só se deu, logicamente, em 13 de maio de 1888. Então, quando isso acontece, logicamente, é que as coisas começam, de fato, a acontecer de uma certa liberdade para o negro. Liberdade essa, entre aspas, que a gente precisa entender que o preconceito começa a ser fortalecido naquele momento. O branco, ele tinha a mão de obra negra como uma comercialização. E isso deixava a gente numa situação um pouco... porque eles não queriam mais pagar, eles não queriam pagar pelo serviço prestado, por essa mão de obra, até mesmo um valor comercializado com o negro. Então, as dificuldades foram tamanhas. Ainda naquela época, o negro não tinha acesso e teve ali muitas barreiras para poder acessar os estudos. Então, isso tudo tornou a nossa caminhada ainda mais difícil. É um pouco complicado, mas a gente precisa realmente levantar a cabeça e entender que palavras muito fortes precisam ser meio que exterminadas do nosso vocabulário a partir de então, por conta de tudo isso que seria preconceito, racismo, falar sobre a questão da representação também. Isso traz um reforço à nossa identidade, isso é muito bom. Então, é interessante a partir do momento que o mercado de trabalho negro não encontre mais as barreiras, não encontre mais essas dificuldades e a gente consiga ter ali uma equidade, que seriam as condições adequadas colocadas para aquelas pessoas que são as mais necessitadas naquele momento. E aí sim a gente terá uma justiça feita, uma reparação a todo esse povo negro e a tudo isso que foi deixado para trás na nossa história. Então a gente agora começa a falar sobre um contexto que é a nova narrativa. Não quero deixar simplesmente esse meu documentário, esse meu material despercebido. Eu quero falar hoje até mesmo como um ato, e essa nova narrativa entra como esse ato. E falar sobre isso é falar que o negro começa a ter espaço, começa a ter uma certa notoriedade, um espaço no mercado de trabalho, acesso à educação. Então nós temos hoje no Brasil em torno de 203 milhões de brasileiros e hoje 30% dessa população já tem acesso àquilo que é o nível superior.
Isso é um avanço, isso é uma informação muito boa, isso acaba sendo um dado crescente em nosso momento histórico, eu posso dizer. Outra informação muito importante também para ser colocada para vocês aqui é a gente falar sobre aquilo que é o mercado de trabalho, o preconceito, as pessoas, aquilo que ainda, né, designa aquilo que seria um biotipo, as características do negro, ela precisa ser preservada. O negro, ele precisa no primeiro momento se aceitar, ele precisa se amar e daí sim ele vai ter esse respeito, né, vindo do outro para com ele. Então hoje eu quero deixar a mensagem principalmente falando sobre as questões de educação, que a educação, ela é um objeto de transformação, ela é uma arma de transformação social. E essa transformação social se dá muito a partir do momento que o negro acorda para essa realidade, aproveita a oportunidade, as oportunidades que começam a ser dadas para ele nesse momento. Então, nós temos que empoderar cada vez mais os nossos jovens, falar para eles sobre a necessidade de uma luta de resistência a esse material, a todos esses dados históricos que nós temos e que aí sim a gente começa a fazer a diferença em tudo isso. Então, é entender que não nos resta outra coisa, né? Resistir ou desistir. A gente precisa ser e continuar sendo resistência nesse país. Muito obrigado. Até mais.